A live de hoje vai ser totalmente focada nos distúrbios mentais e emocionais que nós recebemos, que nós herdamos dos nossos ancestrais. Está ótimo, maravilhoso. Vou começar, tá? Pra gente aproveitar o máximo do nosso tempo. Tô muito animada. Tô assim com uma energia incrível. Já amanheci o dia fazendo vários exercícios e tô aqui, ó, no pico da consciência. Deixa eu colocar aqui que eu salvei algumas informações que eu não posso esquecer de dar para vocês durante essa live. Então, se aconchega nesse espaço, pede pro teu corpo dar esse comando, baixando barreiras, para que você baixe todas as barreiras que possam surgir no meio desse conteúdo. É um conteúdo onde nós vamos falar dos nossos desequilíbrios, de onde que os desequilíbrios surgem, de onde eles nasceram, por que nós herdamos e como que a gente faz para se livrar desses desequilíbrios. Antes de começar a live, eu quero te fazer uma pergunta, porque essa pergunta ela vai te fazer abrir um pouquinho a consciência, a mente e olhar para fora e também olhar para dentro para que você compreenda assim de um jeito bem profundo esse conteúdo que eu quero te entregar hoje. Quando você vê uma criança, você consegue enxergar nela, numa criança ali entre 3, 4, 5, 6 anos, você consegue enxergar nela medo, vergonha, culpa, autojulgamento, limitação, crença de que não pode? Você consegue enxergar na criança esse tipo de padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento? Ao olhar para uma criança que está ali no pico da energia, no máximo da espontaneidade, doida para viver, você enxerga nela esses bloqueios que os adultos passam, que os adultos enfrentam? De autocrítica, de medo paralisante, de vergonha, de se importar muito com o julgamento dos outros. Você vê isso nessas crianças? Todos nós aqui ou já tivemos ou temos contatos com criança, muitas de vocês têm filhos, então você vai perceber nitidamente que é real isso. A criança, ela não tem isso. Ela não ativou ainda nela muitos desses padrões mentais que o adulto tem. Então eu te faço essa pergunta para você olhar para uma criança, para que você também lembre que você já foi uma criança e que você também nasceu exatamente como a gente. Eu vou fazer uma analogia que vai ficar bem mais claro para a gente entender. Quando você compra um celular, esse celular ele já vem com alguns aplicativos que faz parte ali do sistema e muitos deles você não pode nem excluir, né? Então você é obrigado a ficar com aqueles aplicativos. E a maioria dos outros aplicativos é você que tem que ir lá na loja online e fazer o download dos aplicativos que você vai utilizar. Aplicativo do Instagram, Facebook, WhatsApp e etc. Nós funcionamos, a nossa mente ela funciona da mesma maneira. Ela vem com alguns aplicativos já de fábrica, que então os aplicativos que são pra gente lidar com essa realidade, que é o que? Família, alimentação, comportamento com amigos, interação social, a gente vai saber o que é relacionamento, que tem escola, então a gente já vem com alguns aplicativos que é para o desenvolvimento social. Os nossos pais vivem isso e eles vão repassar pra gente. Tem coisas que a gente não questiona. A questão do trabalho, a gente sabe que os pais trabalham, que eles saem para trabalhar. A gente vai começar a compreender que eles recebem dinheiro, que aquele dinheiro paga a nossa alimentação. Muitos nem compreendem isso. Só que a maioria dos outros aplicativos, nós é que vamos ter que ir lá na loja online para fazer o download disso. Então só aí já te abre assim um portal para você perceber que a maioria dos distúrbios mentais e emocionais que hoje o nosso adulto tem, que hoje nós enfrentamos na vida na hora que a gente abre o olho para ir para fora, os nossos medos, a nossa preguiça, a nossa justificativa, reclamação, tudo isso é algo introjetado, é algo implantado em nós. Na maioria das vezes é implantado sem nenhuma consciência, sem o propósito consciente de fazer isso. Mas ele é implantado sim pelos nossos pais, pelo grupo social que a gente convive, pelo nosso ambiente de escola, pelo político que governa o
o nosso país, o nosso estado, o nosso governo naquele momento, pela educação que nós tivemos na escola. Então, inevitavelmente, você vai se moldar e vai se formar de acordo com o ambiente que você nasceu. Isso é extremamente claro. Mas é tão claro que muitas vezes a gente ignora isso. E por que você precisa compreender? Porque essas primeiras referências que você recebeu, elas moldaram a primeira forma da tua personalidade, do teu caráter. E muitas de nós não questionamos essa forma, essa moldagem que a gente teve no início da vida. E o adulto de hoje, ele tem que lidar com o mundo atual, com o mundo que tem internet, que eu tô falando aqui com nesse momento 7 pessoas, mas que quantas outras vão acessar essa live, que hoje a gente trabalha muito online, que é um mundo muito rápido, que eu preciso aprender a me comunicar, que eu preciso ter coragem de botar meu trabalho no mundo, tá. Mas aquela criança, aquela mente emocional, ela vive lá dentro. E ela é composta dos medos, dos padrões daqueles que nos ensinaram. Então vive um conflito interno de você querer ir pra vida, de você querer criar um relacionamento saudável, de você querer criar uma vida com propósito, de você querer expor seu trabalho, mas ao mesmo tempo aqui atrás você tá totalmente travada por coisas que você não reconhece. Então pega bem esse exemplo da criança, para que você perceba como que você foi criando na sua mente esses padrões. Por quê? Se você não reconhecer quais são esses padrões que vivem dentro de você, a mudança, ela simplesmente não pode acontecer. Porque é como se você não identificasse que dentro de você mora o próprio sabotador, mora o próprio autodestruidor, que fica com aquela vozinha interna o tempo inteiro te falando que você não pode, não consegue. Então, ouve bem essa frase e internaliza ela, porque só ouvir é uma coisa. Agora, quando você internaliza, ela vira algo que você começa a se questionar. Nós somos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos. Nós recebemos de resultado aquilo que nós fazemos todos os dias. Nós recebemos como resultado aquilo que nós pensamos e sentimos sobre nós mesmos e sobre o mundo todos os dias. Então, tudo o que está acontecendo, inevitavelmente, é sobre você. E nós estamos aqui, o objetivo dessa live, o objetivo desse projeto, o objetivo do meu trabalho é fazer com que o maior número de pessoas ganhe consciência sobre o modelo mental que tem dentro dela, que ela convive dentro dela durante toda a vida. Porque compreendendo quais são os teus padrões de autossabotagem, você consegue fazer a mudança, implementar outros padrões e criar um resultado diferente. Eu vou te falar agora o propósito maior de todo esse projeto de lives. Eu falei desde o começo que ele é um projeto totalmente estruturado, que ele tem início, meio e fim, que tem uma linha de raciocínio lógico para que você mergulhe nesses questionamentos, ganhe compreensão sobre você, sobre a sua família, sobre o que você recebeu deles, sobre o que você fortalece ainda hoje que recebeu deles e sobre o que você precisa fortalecer para que você tenha novos resultados na vida, para que você viva essa vida enxergando o quão próspera, o quão abundante, o quão maravilhosa ela é, ao invés de olhar e achar que tudo está destruído, que o mundo está acabado, que não tem mais jeito, que você não é capaz, que a vida está totalmente indo ladeira abaixo. Nós aqui, durante todo esse projeto, nós vamos olhar profundamente para as nossas maiores causas de dor, os nossos maiores sofrimentos. E aí os nossos maiores sofrimentos, mas também o sofrimento da humanidade. Porque assim como aquilo que eu sinto, milhares de pessoas sentem. E quando você consegue compreender que você sente uma dor e que você consegue resolver essa dor, de alguma forma você também se torna capaz de ajudar outras pessoas que estão passando por aquilo nesse momento. Então, as maiores causas de sofrimento. E aí eu peço que você se questione aí dentro agora, que você seja muito verdadeiro com você, de reconhecer e admitir quais desses sofrimentos você tem compreensão, tem consciência que você sente, que você passa hoje. As maiores causas de sofrimento da humanidade hoje são vergonha, carência. Então você é carente do relacionamento que você não teve com os seus familiares, você é carente nos seus relacionamentos, você é carente na vida.
Vergonha, carência, é a sensação de incapacidade, a sensação de que tudo que você começar você vai desistir, você não vai dar conta, a sensação de que todo mundo consegue menos você, a sensação de indisciplina, que você não consegue se comprometer com nada, que você desiste no meio do caminho, culpa, muita culpa pelo que você fez com você no passado, pelas experiências que você teve, ou culpa pela maneira que as outras pessoas vivem, culpa pela maneira que seus pais, que seus amigos vivem. Outra causa de muito sofrimento é a nossa autossabotagem. Autossabotagem, eu vou explicar porque muitas de vocês chegaram aqui e me pediram para falar um pouco mais sobre autossabotagem e procrastinação. Autossabotagem é aqueles padrões inconscientes que quando a gente está saindo de um estilo de vida, quando a gente está querendo uma mudança, do nada, né? A gente acha que é do nada, algo acontece e destrói a gente, faz a gente voltar para o mesmo padrão anterior. Então você tá querendo poupar dinheiro para investir, para começar a criar uma reserva, para fazer uma viagem, do nada, né? Como se a coisa acontecesse de um jeito para destruir a gente, alguém tivesse mandado uma maldição, uma coisa em casa quebra, o carro quebra, alguém adoece, você tem que usar aquele dinheiro. Você tá prestes a construir um relacionamento incrível e aí, do nada, alguma coisa acontece e você se destrói. Você tá prestes a ter uma promoção no trabalho e aí, do nada, né, como se uma força maior faz com que alguém tome o seu lugar. Autossabotagem são padrões inconscientes que nós temos aqui dentro, então ele vibra, que faz com que a gente, no momento que vai receber uma dádiva, no momento que vai receber um presente, um efeito de algo que a gente quer, nós mesmos damos um jeito de destruir a situação, criando pessoas que vão destruir ou fazendo com que nós mesmas destrua aquilo. Autossabotagem é esse processo onde você mesma sabota as suas conquistas. Outro estado de muito sofrimento nosso, da humanidade, é a procrastinação. A procrastinação é eu saber que eu tenho que fazer algo, porque eu sei que existe uma lei maior. E se você não sabe, eu vou te falar agora. Existe uma lei maior no mundo, que se chama lei de causa e lei de efeito. Para você ter qualquer resultado, para você ter qualquer efeito, você precisa produzir uma causa. Não vai receber se não produzir. Só que tudo aquilo que você está fazendo, inevitavelmente, vai criar um efeito. Só que muitas vezes a gente está fazendo coisas que criam um efeito que a gente não quer. Então essa lei, ela precisa ser muito gravada dentro da nossa mente, que ela existe. Para eu receber o efeito, para eu receber o resultado, eu preciso produzir uma causa. E o que acontece? No momento que eu preciso fazer aquilo que eu preciso para ter um resultado, eu simplesmente não consigo fazer. Eu evito, eu enrolo, eu procrastino, eu demoro para fazer aquilo que eu preciso fazer. Muitas vezes eu vou fazer só no último momento, quando já não tem mais jeito, e muitas vezes eu nem vou fazer. Esse é um padrão que eu tô matando, destruindo na minha vida com esse programa de lives que eu tô fazendo aqui. Então eu tenho o compromisso de abrir essa live todas as terças, quartas e quintas, 8h08. Não me interessa se eu vou justificar que eu não posso, que eu não consigo, que eu tenho problema, que eu tenho compromisso, não interessa. É uma coisa, um padrão que eu botei em mim de forma consciente. Não é leve, não é fácil, não é gostoso. Mas eu botei isso porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou matar a minha procrastinação. O padrão sabotador de procrastinar, de enrolar tudo aquilo que eu tenho que fazer. Então analisa na tua vida, existem vários outros, tá? Mas eu anotei só esses para eu não... Há outro padrão destrutivo, a da autocrítica. A autocrítica, ela atinge muito, e aí a gente vê ela assim na cara estampada, quando a gente vai fazer um trabalho aqui na internet. Muitos de nós não conseguimos, e eu falo com propriedade porque eu venho desafiando isso e curando isso em mim. O processo da autocrítica, ele te faz, antes de você falar, já tem uma vozinha que fica aqui dentro falando que você vai errar, que você não sabe, que isso não faz sentido. Então, antes da palavra sair pela sua boca, você já está se criticando. E aí o que acontece? Você não consegue botar a coisa pra fora, você não consegue deixar fluir com facilidade. E aí você faz algumas vezes, dá errado,
você se julga e aí você para de uma vez por todas. Eu vivi isso na pele. Já fazem mais de 2 anos que eu comecei a criar conteúdo aqui na internet, divulgando o meu trabalho, divulgando o meu serviço. E simplesmente de uma hora para outra, quando eu abri a câmera para ver o meu próprio vídeo, eu achava que estava tudo errado, que estava horrível, que eu não estava sabendo o que eu estava falando, que ninguém estava entendendo. Isso é um dos padrões de sofrimento de toda a humanidade, que é esse processo de autocrítica. Então eu vou repassar mais uma vez tudo aqui que eu falei para firmar bem dentro da tua mente. Você precisa reconhecer quais desses padrões te domina mais. Quais desses padrões tem mais peso na tua vida para que você atue diretamente nele. Porque é exatamente isso que te proíbe, que te trava, que te limita de conseguir qualquer coisa na vida. Você não tem nenhum concorrente na vida, a não ser aquele que vive dentro de você, que tem mais força do que as tuas vontades e que te limita todos os dias de fazer o que você precisa fazer para atingir os resultados que você quer. Então, essa live toda, esse programa todo de live é para que você reconheça esses padrões, entenda onde eles nasceram, por que eles nasceram e como que você faz para liberar eles. Porque não adianta nada eu reconhecer e eu não ter uma maneira de me liberar disso. Mas eu preciso primeiro reconhecer onde ele nasceu. Porque todos eles nasceram das nossas heranças ancestrais. E nós vamos reafirmando, fortalecendo isso na nossa vida adulta. Então ele nasce lá para que a gente reconheça que eles também sofreram disso. Os nossos pais também tiveram problema com dinheiro, os nossos pais também tiveram problema com relacionamento, os nossos pais também tiveram problema com a sexualidade, eles se sentiram fracassados, eles se sentiram incapazes, eles tiveram vergonhas. Quando eu olho para trás, eu reconheço que eles se sentiram assim, que eu recebi isso deles, que foi uma herança que eles me deram e que hoje eu posso liberar em mim e liberar neles, eu consigo criar uma vida com propósito aqui. Então, além de sentir que a vida é um tesão de viver, que a vida é prazerosa, que a vida tem sentido, que eu tenho valor no mundo, eu coloco algo de valor que ajuda outras pessoas, que cria dinheiro na minha vida, eu construo família, eu construo projetos e eu curo eles que vieram atrás. Porque no fundo eu só tô aqui porque eles me permitiram viver isso. Então todo esse nosso projeto de live é pra gente reconhecer esses padrões, saber onde eles nasceram e de entender como é que eu libero isso em mim e nos outros. E a partir do momento que você libera isso em você, você se torna essa pessoa. Tudo que sair pela tua boca, cada atitude, cada experiência que você viver tá refletindo isso que você acredita. A mudança que você fez internamente. Então você se torna uma mudança no mundo. É inevitavelmente. Por isso que mude primeiro você. Torne você aquilo que você quer ver no mundo. Então todos esses distúrbios que causam sofrimentos, eles vêm do nosso campo mental, aquilo que eu vi, aprendi, que a minha mente captou, e do campo emocional, os traumas que eu vivi, as dores, os sentimentos não ditos, que tá aqui dentro de mim, a esse tempo todo camuflado, só ganhando vulto, só ganhando mais força e que me destrói. Quais são esses padrões de sofrimento? Eu anotei todos aqui para eu ter total clareza do que eu quero trazer para vocês. Os medos, medo paralisante, medo de faltar dinheiro, medo da pobreza, medo de morrer, medo de sofrer um assalto. Muitos de nós não criamos dinheiro porque no fundo a gente tem medo de ser assaltado. Então amor não vai criar. Se o teu medo é maior do que o teu desejo, o teu medo ganha. Porque você dá mais relevância para ele. Medo de perder o amor de alguém, medo de ser traída, medo de ser magoada, medo de ter filhos, medo de não ser boa mãe. Todos esses medos, medo de não ter como pagar nossas contas, todos esses medos, eles te travam, eles plantam você numa realidade que mesmo que você sonhe, mesmo que você fale, você simplesmente não consegue dar um passo adiante. Essa é a causa de sofrimento de todos os seres humanos, da menor idade até a última idade, até o momento da morte. Se você não lidar com isso, você vai levar isso pro caixão. E aí chega lá no final, você olha e vê que teve uma vida que, puta merda, poderia ter sido muito mais incrível, mas eu não consegui, porque dentro de mim eu tinha travas que eu não consegui soltar. Então são os medos paralisantes, as carências, as sensações de incapacidade. Quantas de vocês se sentem incapazes de entregar um trabalho que ajuda outras pessoas? Quantas de vocês possuem técnicas, ferramentas, conhecimento que poderia tirar alguém da dor, da depressão, da ansiedade, mas não está colocando para fora?
as nossas vergonhas, as nossas culpas, culpa pelo passado, culpa pelo que eu não fiz, culpa pelo que eu fiz, culpa pelo outro, pela vida do outro, pelo sofrimento do outro, culpa pela pessoa que tá na rua, culpa pela pessoa, todo tipo de culpa. A sensação de não merecimento, é como se eu não merecesse um relacionamento próspero, eu não merecesse ser amada, eu não merecesse amar uma pessoa incrível, eu não merecesse ter todo o dinheiro que eu sonho, eu não merecesse viajar, eu não merecesse ter um corpo saudável. Autossabotagem, sempre que eu quero fazer uma coisa eu dou um jeito de destruir. Procrastinação, eu nunca faço o que eu preciso fazer. Eu sei que eu tenho que acordar, fazer isso dessa maneira, mas eu simplesmente não faço. Eu simplesmente deixo que os desejos, os prazeres imediatos sejam maiores do que os meus sonhos. Isso são as causas de todos os sofrimentos da humanidade. E onde isso nasce? Por que isso nasceu? Se a gente... Eu não sei vocês, mas eu acredito numa força divina maior. Eu acredito que existe algo superior, uma mente consciente superior que rege todo o universo, que eu nunca vou ter capacidade, compreensão de te descrever o que é. Uns chamam de Deus, energia, universo, ser espiritual, o todo. A nomenclatura, para mim, tanto faz, importa o efeito dele na minha vida, e eu acredito que existe isso. E eu acredito que essa energia, ela é o amor divino, ela é a potência, ela é o máximo da experiência incrível, orgástica que a gente pode ter. Mas se existe isso, se existe essa consciência superior, por que a gente nasce com isso? Por que existe tanto sofrimento? Por que eu olho pra fora e vejo o mundo se matando, as pessoas mais brigando do que fazendo as pazes e se amando? Por que eu tenho dentro de mim mais forte esses padrões que me deixam estagnada? Se eu sei que eu quero colocar algo no mundo, se eu sei que eu quero falar, que eu quero expor, por quê? Aonde que isso nasceu? E muito mais do que isso, como é que eu libero isso na minha vida? E aí, para que a gente faça toda essa reestruturação dentro do nosso ser e para que isso se reflita nos nossos resultados, porque o que a maioria da gente, de todo ser humano faz? Eu quero ter um resultado X, mas lá no íntimo eu não sou capaz de fazer os hábitos, ter a rotina e a constância que vai me fazer no final inevitavelmente receber aquilo. Eu não sou capaz. Então o sentimento que tem aqui dentro de mim é de tanta incapacidade, é de tanta limitação que eu não consigo nem dar um passo. A minha mente às vezes eu até penso, mas fazer, acordar, cumprir uma rotina eu não consigo. Então qual é o passo a passo? O que eu faço para começar? Se eu tô totalmente leiga, eu não tô entendendo nada, o que eu faço? Primeiro é fazer uma investigação interna de reconhecer que você tem esses padrões. Eu me olho no espelho e eu acho que eu sou incapaz. Eu me olho no espelho e eu julgo meu corpo, eu julgo o que eu como, eu julgo meu parceiro, eu julgo meu pai, eu julgo minha mãe, eu julgo meu passado. Reconheça, primeiro, quais desses padrões têm mais relevância dentro de você. Quais desses padrões, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, ficam apitando mais e mais dentro da tua mente. E aí tá um exercício incrível que vocês podem fazer. Na hora que acordar, antes de sair da cama, dá o comando. Tem que dar o comando, porque se for automático você não vai lembrar. O que eu tô pensando? Quais são os primeiros pensamentos que vêm na minha cabeça? Os primeiros pensamentos são de que o dia vai ser incrível, de que eu sou capaz, de que eu posso? Ou os primeiros pensamentos são... me diz se tá travando pra vocês. Tá travando? Só me dá um ok aqui, que eu toquei aqui e dei uma pausa. Me diz se tá travando pra vocês? Tá ok? Tá bom. Beleza. Quais são desses pensamentos que na hora que você acorda, a mente já começa? Porque aí você vai entender qual é o padrão que o teu sistema tá rodando há muito tempo. Depois disso, no fim da noite, inevitavelmente, eu não sei a crença de vocês, mas além de rezar, de pedir a Deus, de agradecer, faz uma pausa. Isso não vai demorar 3 minutos, não vai demorar 5 minutos. Faz uma pausa e se questiona. Durante o meu dia, a minha mente permaneceu mais tempo num polo positivo ou num polo destrutivo, negativo? Durante a maior parte do meu tempo. Isso é um processo consciente. Você tem que fazer todos os dias, na hora que acorda, na hora que dorme.
É como se você fosse abrir uma gaveta e fechar uma gaveta do dia para fazer análise. Durante todo o decorrer do dia, eu passei mais tempo pensando em criar, em entregar um trabalho de valor por mundo, seja no trabalho de carteira assinada ou seja no teu trabalho pessoal. Eu passei mais tempo falando de coisas positivas, lendo, estudando, evoluindo, ou eu passei mais tempo num polo down, negativo, sustentando e fortalecendo dentro de mim que o mundo tá acabado, que as coisas não têm jeito. Não adianta. Você é aquilo que você pensa e você faz. Você é aquilo que você todos os dias faz, pensa e fala rotineiramente. Se você parar para se analisar, você vai entender quais são os resultados que você tem hoje. E aí essa análise, ela vai te fazer primeiro reconhecer quais são desses padrões que mais permanecem na tua mente por um bom tempo. Eu reconheci, qual é o próximo passo? É eu saber aonde que isso foi criado, aonde que isso nasceu na minha vida. Eu coloquei aqui reconhecer, compreender, liberar, criar novas referências e se tornar uma nova pessoa. Então eu vou falar passo a passo. Primeiro eu reconheço, e aí você pode fazer essa análise da hora que acorda até a hora que dorme. Segundo, eu compreendo aonde isso nasceu. Quem foi o ser humano de referência na minha vida que um dia me ensinou isso? Porque lembra que eu falei no início da live? Você olha para uma criancinha, ela não tem medo, ela não tem limitação, ela não tem bloqueio. Você que tem que avisar para ela que a tomada dá choque. Porque ela não tem, ela não compreende, ela tá nova. O HD dela tá limpinho, sem ponto de vista, sem julgamento. Mas nós, adultos, vamos instalando os nossos medos nelas. Então você veio com o HD limpinho, como todas as crianças. Quem instalou em você os padrões de incapacidade, de medo, de que vai faltar dinheiro, de que a vida é dura, de que os homens traem, de que as mulheres não prestam, de que elas vão te sacanear, de que existe inveja, de que... Quem instalou em vocês? Você precisa compreender, porque quando você olha e reconhece quem te ensinou isso, você entende que você está honrando aquela pessoa ainda ali, ó, grudadinho, amarradinho num conceito que ela te trouxe que hoje não faz mais sentido para você. Que hoje não precisa mais estar na tua vida, era o que ela pensava e não o que você pensa hoje. Então você compreende onde isso nasceu. Quando você compreende onde isso nasceu, você consegue soltar dentro da tua imagem mental, dentro do teu espírito, dentro do teu corpo, a crença, que a gente chama de crença, que é o quê? Eu grudei naquela verdade que a pessoa me falou e eu tô carregando essa verdade pelo resto da minha vida. Então você solta. Você compreende que isso foi uma referência de alguém que viveu numa outra época. Quantos dos nossos ancestrais viveram na guerra, passaram fome, tiveram ali abuso, aborto, assassinato e tantas coisas violentas que hoje não tá mais acontecendo da maneira que acontecia. Acontece no mundo, acontece porque vai acontecer com todo mundo, mas não com a quantidade e a facilidade que acontecia na vida deles. Então eles, sem saber, criaram em todos nós referências sobre a vida que eles viviam. Então eu compreendo que isso não é meu, eu compreendo que isso foi uma informação que me foi passada que hoje ela não me é mais útil. Porque hoje eu fico olhando pra fora e julgando todo mundo, achando que todo mundo é de acordo com o que os meus pais disseram, os meus avós disseram. O terceiro ponto, eu preciso liberar. Eu primeiro faço uma análise da informação, eu reconheço que aquilo ali alguém me falou porque ela viveu aquela experiência. E aí eu vou te falar uma coisa aqui, que essa é bem boba, mas ela serve para todo mundo. A crença de que homem não presta. Uma avó, uma tia, uma mãe sua, ela foi traída, ela foi magoada, ela foi ferida por um homem e ela viveu aquela experiência, então ela criou dentro dela uma crença, uma verdade de que homem não presta. Você, criança com 6 anos, 5 anos, tá ali andando e ela tá conversando com as amigas dela, contando todos os fatos do que fez ela acreditar nisso aqui. Você não sabe de nada, mas você tá ali, ó, recebendo, captando informação. Antes de ir pra vida, para validar isso, você já tem uma análise pré-formada daquilo. Então você compra aquela verdade e você vai pra vida com aquela verdade que te repassaram. Ainda mais se foi a tua mãe, uma mulher de referência, uma mulher que cuidou da tua vida. Se ela te ensinou a andar, falar, se vestir, se trocar, ela te ensina tudo. Ela sabe de tudo. E aí você vai pra vida. No nível mais inconsciente, é como se você estivesse jogando pro universo uma vibração. E aí isso é no nível de alma, no nível energético,
De que, gente, eu acredito que homem não presta. Você tá jogando essa informação. Eu acredito que homem não presta. Alguém pode me ajudar a validar a minha crença? Porque eu sou criadora da minha realidade. Eu crio tudo. Então, alguém pode me ajudar a validar para eu ver que eu realmente crio a minha realidade? E aí você vai lá para uma balada. Tem 300 homens. 200 não prestam e 100 prestam. Mas a tua vibração, ela tá chamando um determinado tipo de experiência. E aí o homem que foi criado em um ambiente de homens que não prestam, ele fala, beleza, eu vou te ajudar. E aí vocês se atraem. E aí a gente não sabe por que a gente atraiu a peste. Mas amor, ele tá ali para validar o que você pensa e você sente. É assim que a nossa realidade é criada. Nós criamos 100% daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. Só que na maioria das vezes a gente cria isso baseado em coisas que a gente recebeu de outras pessoas. E a gente não valida. A gente só valida verdade. Eu falei, minha mãe estava certa. Quantas vezes você falou pra você mesmo? Minha mãe estava certa, homem não presta, tá vendo? Só olha o que ele fez comigo. Então perceba, isso aqui é de uma coisa incrível, isso que vocês vão ouvir agora de crença, porque isso é pra tudo. Isso se valida pro dinheiro. Se vocês viram muitos pais brigando por dinheiro, em algum lugar você criou que o dinheiro era o destruidor dos seus pais. Você vibra isso no nível inconsciente, tá? Eu não tô falando aqui no nível consciente, eu tô falando no nível de vibração. E aí é só você estudar sobre vibração que a coisa é real, acontece. Isso, a prova disso é a luz elétrica, você nem sabe como é que acontece, a vibração do Wi-Fi que você capta isso e tá me ouvindo aqui agora. Então nós vibramos essas energias e isso faz com que a gente viva as experiências que a gente está vivendo. Só que a gente olha para fora, a gente odeia o que a gente está vivendo, a gente odeia os homens que a gente está criando, a gente odeia o dinheiro, odeia o nosso corpo, mas a gente não sabe que dentro de nós estamos emitindo esse sinal para que a vida nos traga aquilo que eu acredito. E a vida vai te trazer, porque a vida não é sobre bem e mal. E um dia eu quero explicar bem profundamente esse conceito para vocês que libertou a minha alma. A vida não é sobre bem e mal, a vida é sobre criação. Se você vai criar uma coisa que você vai achar que é positiva, pois bem. Se você vai criar uma coisa que você vai achar que é positiva ou negativa, pois bem. A vida só vai te dar aquilo que você quer criar. Por isso que diz aquela coisa de nós somos imagem e semelhança do Criador, porque nós somos criadores. E nós criamos através dos pensamentos e dos sentimentos. Então eu começo a compreender essas coisas para que eu possa liberar. E liberar vai ser extremamente desafiador. Porque você acredita naquilo há muitos anos. Porque acreditar naquilo te aproxima do teu pai e da tua mãe. Porque não acreditar naquilo é como se você fosse contra os conceitos deles. Mas a gente precisa. Pra gente se liberar e ter uma vida diferente da que eles tiveram. Não porque a vida deles não foi boa, mas porque a nossa, no ano que a gente vive, na realidade que a gente vive, pode ser muito mais incrível. Então eu reconheço essas coisas que eu peguei deles, esses padrões, esse modelo de pensar, os comportamentos, e eu libero dentro de mim. E como é que eu vou fazer isso? De maneira consciente. Se eu sei que eu vejo homem dessa maneira, eu começo a criar conscientemente dentro de mim o oposto da crença. Então, na hora que a coisa se manifesta, eu mesma, de uma maneira consciente, é um trabalho consciente, não é ninguém que vai vir fazer por você, eu dou um comando diferente. Homem presta, eu presto, o mundo presta. E aí você vai criando novas maneiras de pensar e vai ter que ser, trabalhado, porque de uma forma consciente você vai ter que introduzir essas novas informações até a tua mente aceitar. Porque na maioria delas, ela aceitou sem questionar. Só que hoje, adulto, tu questiona tudo. A criança, ela aceitou sem questionar, mas o adulto questiona tudo. Por isso que é tão difícil a gente mudar. Porque às vezes eu tô falando esse conceito para algumas pessoas e ela vai falar, não, isso não faz sentido. Tudo bem, não faz sentido, mas uma hora ela vai ver que a crença dela cria a vida dela. O outro ponto é criar novas referências, que já tá dentro do que eu tô falando para vocês. Então eu vou introduzir novas informações. Eu sou merecedora. Eu sou capaz de botar um projeto no mundo. Eu sou capaz de criar um relacionamento saudável. Eu sou capaz de amar. Eu sou capaz de ser amada. Eu sou capaz de criar todo o dinheiro que eu quero. Eu sou capaz de morar onde eu desejo. Eu sou capaz de ajudar outras pessoas. Todos os dias, conscientemente, você vai falando isso. Lembra que eu falei pra vocês que na hora que o dia amanhece, você se questiona quais são os meus primeiros pensamentos? Eu faço isso quando eu acordo. Eu falo, a vida é incrível, eu sou a máxima potência, eu sou merecedora, eu sou capaz, hoje eu vou construir um dia incrível. Eu faço perguntas,
Quantos presentes eu posso receber hoje, que milagres eu posso enxergar hoje, como eu posso me comunicar e ajudar o maior número de pessoas. Então eu começo o dia, eu abro o dia falando tudo isso. Porque se eu não fizer isso, eu vou entrar ai meu Deus, a conta que eu não paguei, o fulano que eu tenho que ligar, a outra que eu tenho que dar um jeito, o negócio que eu tenho... E aí eu vou ficar na ansiedade de coisas que ainda não aconteceram. Então eu trago a mente pro aqui e agora, eu insiro as novas informações que eu quero. Porque eu sou adulta. Eu sou responsável por mudar a minha vida e mudar a minha mente. E o outro ponto é se tornar uma nova pessoa, e só uma nova pessoa alcança novos resultados. Então não adianta reclamar da vida financeira e continuar sendo a mesma pessoa, porque isso não vai funcionar. Só uma pessoa nova cria novas experiências de vida. Só uma pessoa que transformou os seus pensamentos e os seus sentimentos consegue ter novas atitudes. E inevitavelmente, você teve novas atitudes, você vai ter resultado. Inevitavelmente, se eu acordo todos os dias como hoje, é um hábito meu e eu tenho orgulho de falar isso, porque eu era aquela que eu odiava quando o dia estava amanhecendo. Eu acordo 5 horas da manhã, eu sento aqui, eu leio livros, eu estudo tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu falo com propriedade porque eu vivo isso. Eu visualizo pra onde eu tô indo, eu leio um pouquinho de livro, eu tomo um café e eu vou pra academia. Eu nem me questiono, será que eu vou, será que eu não vou? Nem me questiono. Então eu sou uma nova pessoa, eu penso que eu sou capaz, eu sei pra onde eu tô indo, eu faço o que eu tenho que fazer, inevitavelmente. Quem me conhece só de olhar pro meu corpo percebe o resultado. Eu percebo o resultado. Ele não veio com 3 meses, ele não veio com 2 meses, ele não veio com 4 meses, ele veio depois de 1 ano e meio. Até porque a tua mente, ela vai falar assim, bora ver se a gata vai se sabotar ou se ela vai fazer mesmo, né? Porque ela sabota tudo. Eu lembro uma vez que eu tava na escada e eu jurei pra mim naquele dia que eu ia fazer 20 minutos de escada. Quando eu tava em 15 minutos, a minha mente começou, eu tô cansada, eu não aguento, tá tudo bem, já chega, meu coração tá na boca, eu vou morrer. Parei a escada. Na hora que eu tô descendo, na hora me veio assim, ó, um start, um ganho de consciência e mostrou que, percebe? Percebe por que você não conquista nada do que você quer? Porque até aquilo que você prometeu que ia fazer, que era só 20 minutos, você para no meio do caminho. Você desiste de tudo que você se compromete. Então, como é que você quer que o mundo se comprometa com você, se nem você é a primeira que não se compromete consigo? Então, perceba esses padrões, porque a gente vai ter que fazer as mudanças continuamente, rotineiramente, por o maior tempo possível, até que você veja os resultados. Você não faz para dar certo, você faz até dar certo. E qual é o benefício disso? É no dia que você estiver dentro do teu caixão, no dia que o teu pulso estiver acabando lá, você quase partindo, você ter a consciência plena de que você não foi dominada, que você não viveu uma vida inteira moldada pelos pensamentos de outras pessoas. Qual é o benefício disso? Para que na hora que você estiver partindo, você tenha a consciência plena de que você veio aqui, você viveu o seu melhor, você deu o seu melhor, você superou as suas limitações, porque você não precisa dever, você não deve nada para ninguém. Você só deve para você. Foi você que escolheu estar aqui, foi você que escolheu encarnar, foi você que escolheu estar dentro desse corpo. Se você vai morrer gorda, magra, rica, pobre, feliz, casada, separada, com filho, com doença, foi uma criação sua. Receba da sua criação e admita que foi você que criou. Mas se você quer mudar tudo isso, o tempo é agora. Porque todas as informações que a gente tem na internet, todas as facilidades, terapias, livros, mentoria, cursos, grupos, você compra um curso, você senta na sua casa e você é capaz de transformar a sua vida numa live dessa, num curso que você acessa verdadeiramente, onde que em outra realidade foi tão fácil assim se transformar, se autoanalisar e se auto-modificar. E aí, o que a gente vai aprofundar amanhã? Hoje eu precisei fazer toda essa introdução e eu te peço que venha amanhã, porque amanhã a gente vai entrar na questão profunda de olhar de onde veio isso. Amanhã nós vamos falar da origem dos sofrimentos dos nossos ancestrais. Por quê? A minha avó, mãe do meu pai, e a minha avó, mãe da minha mãe, ela teve uma gestação. Ela criou uma barriga. Dentro daquela barriga foi formado um corpo, órgãos, um ser humano, que depois daquele ser humano deu origem a mim. Vocês sabiam que quando a avó materna de vocês está gestante da sua mãe, lá pelo 4º, 5º mês de gestação, dentro da sua mãe, ela já está formando os óvulos que vão dar origem a quem você é? Você sabia dessa informação? Essa informação ela é tão preciosa porque ela mostra que dentro de 3 gerações você já estava sendo formada.
Dentro da barriga da sua avó, do útero da sua avó, onde a sua mãe estava sendo gestada, você já estava sendo gestada. Então, a maneira que aquela mulher via o mundo, os sentimentos que ela teve, se ela teve uma gestação tranquila, calma, amorosa, se ela passou fome, se ela teve guerra, se ela foi amada, se ela foi maltratada, tudo aquilo já foi o universo que a tua mãe foi criada. E de alguma maneira já tinha referência lá dentro de você. Então, saber disso te faz entender que muitas das tuas dores hoje vieram herdadas pelo sangue, pelo gene. É muito profundo. Quer dizer que as tuas células, elas são reproduzidas a partir de um certo ambiente. Um ambiente que formou quem você é. Então, amanhã, e lembra, as nossas lives são terças, quartas e quintas. Amanhã a gente vai dar início a olhar os sofrimentos que os nossos ancestrais passaram. Essa primeira etapa das lives, ela não é uma etapa levezinha, gostosinha, não, porque a gente vai ter que lidar com as coisas que estão criando destruição. Se for para falar coisa boa, eu vou para um outro nível de consciência com vocês, mas ainda não é isso. Os padrões maravilhosos, as habilidades, os dons que você recebeu dos ancestrais, é você que reconhece. Mas as dores e as coisas que te travam, eu tô aqui para te fazer reconhecer porque a gente libere junto. Esse é meu trabalho. Então amanhã a gente entra profundamente para entender a maneira que a sua avó viveu, a maneira que ela teve a gestação da sua mãe, o que a sua mãe teve de primeiras referências. A sua mãe foi amada, ela se sentiu uma criança cuidada, ela foi motivada ou ela viveu uma realidade de medo, de culpa, de negação, de rejeição, de abandono. Porque a maneira que essa mulher foi criada formou a adulta que ela foi. E a adulta que ela foi formou a mãe que você recebeu e a criança que você foi. Então as tuas primeiras memórias e as tuas primeiras imagens. Entender isso vai te fazer reconhecer no passado o que você ainda está repetindo até hoje e fazer com que o teu adulto ganhe compreensão para soltar essas coisas que você recebeu de herança, para você conseguir ir para a vida. Você precisa ir para a vida, o mundo precisa que você se cure, o mundo precisa que você fale da sua cura, o mundo precisa que você bote trabalho de valor. Porque se você tiver uma roda de 5 pessoas e você soltar uma palavra que ajude uma, a tua vida inteira já fez sentido. E aí imagina botar isso na internet, exponencializar isso para hoje, agora aqui 13 pessoas e 300 que depois vão assistir live. Estamos aqui por um único propósito. Não é apenas o de construir casa, o de construir carreira, patrimônios, filhos, é de construir a nós mesmos. A de entender o porquê que eu tô aqui, porquê que eu nasci nessa família, o que eu aprendi com essa família, como que eu perdoo todas as dores que eu recebi delas e como é que eu me libero para viver o máximo. Uma pessoa não consegue ter sucesso, uma pessoa não consegue atingir níveis de resultados, de sonhos, se ela tá parada no passado, com feridas no corpo dela, que não deixam ela ter força para ir para a vida. Então a força que você não tem hoje para ir para a vida, é causada por todas as feridas que o teu corpo tá cheio. Então é como se toda a tua energia, toda a tua dádiva, toda a tua força energética estivesse parada olhando para trás para tentar se curar, passando remédio em feridas que você nem sabe por que foram causadas. Então nós vamos amanhã aprofundar nisso, de olhar para o passado dos nossos avós, primeiramente, e aí na próxima semana olhar para o passado dos nossos pais, para entender quais foram esses padrões que eles viveram. E por favor, vem amanhã, compartilhe essa live com outras pessoas, porque olhar para o passado dos nossos ancestrais com respeito, com permissão, com gratidão, é você recuperar algo tão precioso dentro do teu ser. Você se sente tão grata e tanta compaixão pela vida deles e tanto entendimento do porquê que eles muitas vezes foram violentos, porquê que eles abandonaram, porquê que eles traíram. Isso é tão mágico que isso libera a cura para tua alma, para teu espírito, isso tu leva. E se você libera a dor que você carrega por eles, você é capaz de devagarinho ganhar compreensão e perdão por todos os outros seres. Porque você cura na raiz. Lembra, uma árvore, para crescer e dar frutos, ela precisa de pequenas sementinhas que vão ali na terra criar várias raízes, até que ela se fortaleça, cresça os galhos e traga frutos. Então ela é de baixo para cima, é um processo. As nossas raízes, elas guardam as nossas referências sobre o mundo. Quando você solta um remedinho na raiz, aquilo ali ela cura todo o entorno da árvore e todos os frutos.
Então não é só sobre você. É sobre a mulher que você vai se tornar no mundo. É sobre a tia que você vai ser. É sobre a irmã que você vai ser. É sobre a esposa que você vai ser. É sobre a mãe que você vai ser. É sobre a profissional que você vai ser. Essa cura, ela é necessária porque o mundo precisa de pessoas diferentes. Não é a Terra que precisa de salvação, de cura. São as pessoas que vivem na Terra. E as pessoas que vivem na Terra, elas vivem de acordo com esses traumas, essas dores que fazem ela olhar para o mundo de uma maneira distorcida, dolorosa, vendo tudo como mais feio do que realmente é, tudo como mais difícil e desafiador do que realmente é. Então amanhã a gente se encontra aqui às 8h08 para aprofundar nessa questão da árvore ancestral, das dores e sofrimentos que eles viveram e que tornaram eles as pessoas que eles foram e que no fundo reflete na nossa vida de hoje, tá? Mais uma vez, muita gratidão de você estar aqui, de você estar olhando para tudo isso, de estar acessando tanta amorosidade por quem veio antes e por você, porque eu sei que vai ser assim de uma profundeza que não tem nem tamanho. E se você nesse momento está lidando com algum processo mais desafiador que sozinha você não está conseguindo dissolver e você quiser um acompanhamento individual e passar por uma sessão de constelação familiar, quem não sabe o que é constelação familiar, me chama ou vai na internet e procura saber. Constelação familiar é uma técnica em que você reorganiza o teu sistema familiar, você entende as experiências que eles viveram e você ganha a compreensão do que eles viveram ali, olhando para aquilo. Eu trabalho com constelação de bonecos, então é como se você tirasse a sua vida de dentro de você, você olha aqui pra fora e você começa a compreender os fatos que te marcaram e que até hoje ainda estão reverberando na tua vida, causando a destruição, dor, doença ou algum desequilíbrio. A constelação ela vem como essa forma de harmonizar todo o nosso sistema e trazer compreensão para que a gente vá para a vida olhando para frente, não mais olhando para trás, querendo cobrar deles aquilo que eles não puderam dar. Constelação ela é muita cura, ela vale assim a pena para qualquer ser humano que queira dar uma guinada na vida, que esteja travado, não esteja conseguindo ir sozinha. E aí me chama que eu te conto mais, eu te conto como funciona, quanto tempo e todas as informações.